noite, estimado telespectador. Passamos a cruzar povos e etnias iraces para uma caminhada informativa no seu canal de eleição, trazendo o melhor da informação que marca a atualidade nacional e internacional. A edição dominical são 19 para o mês de fevereiro, o ano de 2023. Partimos em encontro dos destaques que irão corporizar a presente síntese informativa. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a chegada de uma tempestade denominada Fred, podendo afetar as províncias da Zambésia, Sofala e o sul da província de Inhambane. Entretanto, o mesmo poderá fazer-se sentir ao longo do presente mês de fevereiro nessas zonas já referenciadas. Ainda na atualidade nacional, vamos reparar para a provável subida do preço de transporte na cidade de Maputo e alguns automobilistas o seu posicionamento face a esta realidade em que os cidadãos da capital do país poderão passar a viver a partir desta segunda-feira. Ainda no plano nacional, vamos falar em volta das enxurradas, o impacto negativo causado pelas mesmas na zona de ferroviário, bairro ferroviário, na cidade de Maputo, onde a erosão tomou conta do bairro. No plano internacional, Cimeira da União Africana, que decorreu na capital da Etiópia, em Addis Abeba, e também os conflitos no leste da República Democrática do Congo. É a destaque para acompanhar o seu desenvolvimento dentro de alguns instantes, onde também a atualidade desportiva vai reinar na síntese informativa, com destaque para o corpo do internacional ganês Cristiano Atsu, que foi encontrado nos escombros devido ao terremoto, se preferir, o sismo de magnitude 7.8, que neste exato momento faz sentir no sudoeste da Turquia e também no norte da Síria, tendo feito um total de 43 mil vítimas mortais, número que pode se agravar ao longo dos próximos dias. Destaque já dado, notícia para ser desenvolvida, vale a pena ficar aqui, porque estamos aqui para te informar. Boa noite. Renovamos os votos sinceros de uma linda noite a todos os nossos estimados telespectadores. É mais uma vez o momento de saudar a todos e dar votos de boas-vindas. Vamos ao encontro do essencial da informação que marca a atualidade nacional. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a chegada na zona sul das províncias da Zambésia, Sofala e Inhambane da tempestade tropical denominada Fred ao longo do presente mês de fevereiro. O INAIM acrescenta que o sistema é demasiado rápido e chega a ter um movimento de 24 km por hora, sendo prevista a sua chegada também para alguns países da zona austral do continente africano, nomeadamente Zimbábue e a República de Botsuana. Em direção à costa leste de Madagascar, já temos a indicação de que no dia 22 mesmo vai atingir, o seu epicentro vai atingir Madagascar, e também esse sistema já temos quase certeza que vai chegar ao canal de Moçambique. Em relação àquilo que é o movimento para o nosso país, em relação à nossa costa, bom, as projeções ainda não são muito certeiras, porque ainda falta muito tempo, ainda existe alguma incerteza, mas o que nós podemos dizer neste momento é que a parte sul da Zambésia, Sofala e Inhambane são as zonas em que o sistema pode afetar. E esse sistema, como ele vai entrar em Madagascar como ciclone tropical intenso, vai sair muito rapidamente, e isso vai fazer com que, também quando chegar ao canal de Moçambique, as águas estão quentes nessa região, vai fazer com que ele possa chegar ao nosso país como ciclone tropical ou ciclone tropical intenso. E poderá fazer um movimento rápido, porque ele está com uma velocidade de movimento, hoje está com 24 km por hora, está a ser muito rápido, e poderá entrar no Zimbábue, depois fazer um movimento a descer, podendo até afetar o Botsuana, mas também é preciso tomar em conta que essas trajetórias que nós estamos a falar delas ainda não são definitivas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que o ciclone tropical Fred chegará no país pela província de Tete e, devido à sua velocidade, atingirá a zona sul do país, podendo deixar mais crítica a situação em algumas zonas
que já se encontram alagadas. E esse sistema poderá chegar à nossa zona, ao nosso país, no dia 24. Ainda falta muito tempo. E também não deixar de lado a possibilidade desse sistema, depois de entrar, fazer um pequeno desvio para a região sul do país. Conforme disse o meu diretor ontem, a situação é quase similar à do ano 2000, quando nós tivemos o ciclone Eline, que entrou por Sofala, depois fez esse desvio e criou inundações ou cheias na bacia do Limpopo. Segundo Acácio Tembi, todos os dados divulgados pelo Instituto são previsões que podem acontecer ou não. E também uma coisa que gostaria de falar, porque anda muita informação a dizer que esse sistema vai afetar a zona sul do país, nas redes sociais. Estão a criar alguma instabilidade nas pessoas, alguma apreensão. Neste momento, não constitui verdade que esse sistema vai afetar a zona sul do país. São projeções, falta muito tempo. Nós dissemos que quando tivemos com 72 horas, 96 horas, já podemos ter mais ou menos a certeza daquilo que vai ser o comportamento. Apesar de que esse sistema está a fazer um movimento não muito complicado em termos de trajetória. Se olharem para a trajetória, vamos ver que ele está fazendo como se fosse uma espécie de linha reta a descer. O ciclone tropical Fred continua a movimentar-se em direção à costa de Madagascar, prevendo-se que o seu epicentro atinja o país no dia 24 do corrente mês. Para trás, o apontamento de reportagem em volta do alerta deixado pelo Instituto Nacional de Meteorologia em volta do ciclone tropical Fred, que poderá atingir o canal de Moçambique, entrando principalmente pela zona sul das províncias da Zambésia, Sofala e Inhambane ao longo do presente mês, também podendo atingir algumas repúblicas da zona austral do continente africano, falando particularmente do Zimbábue e também do Botsuana. Seguimos em frente com as notas informativas que marcam a atualidade nacional. E moradores do bairro ferroviário na cidade de Maputo mostram-se preocupados com o nível de degradação das ruas, facto causado pela erosão que tomou a conta deste bairro da cidade capital. As casas e muros de vedação estão também em perigo. A situação é desagradável, ou seja, é causado principalmente pelas chuvas que têm se registrado nos últimos tempos na cidade e província de Maputo, daí que os mesmos pedem a intervenção de quem de direito para aclimatar a situação. As chuvas que caíram nos últimos dias agravaram o estado de degradação de alguns bairros na capital do país. Ruas intransitáveis, casas em eminência de desabar por conta de rastros causados pelo mau tempo, é o que se pode ver a olho nu em boa parte das residências dos bairros periféricos da capital. Diante do cenário, o sossego foi substituído pela insegurança. Foi quase 4 anos atrás. Desabou certas casas que até agora, ali onde que estou a ver, está a valer aquele jovem aí. E aquela família chegou de sair, ficaram como reserva do Estado. Então não houve nenhum apoio sobre isso. Então agora, com essas chuvas de 2022 para 2023, desabou muitas casas aqui à frente que pode, quando a gente nos deslocar para lá, podem verem logo a situação que houve. Não estamos seguros. Precisamos de uma mão do Conselho Municipal. Primeiro fazer uma drenagem, conforme eles estavam tentando fazer ali até lá. Não estamos seguros, mas precisamos de apoio, porque o problema que fez cair essa água aqui, primeiro vieram esses de uma empresa, não sei qual é essa empresa, que vieram com tratores, não sei o que, começaram de lá onde que tem aquelas estradas que vai para os canais. Começaram ali a fazer um trabalho e puseram a areia vermelha naquela cova que está aqui. Tinha que depois fazer aquilo que estão a fazer, porque eles queriam fazer uma estrada de drenagem ao mesmo tempo, por o Pitão. Só que depois estavam a fazer o trabalho, só que depois veio a chuva, arrastou toda aquela areia que eles puseram, começaram já a abrir-se o buraco ali na estrada. O buraco naquela
cova que está ali, que estão a meter lixo. A mesma situação verifica-se no bairro ferroviário. Em conversa com o chefe do quarteirão deste bairro, a fonte falou de um número significativo de casas que terão desabado por conta da fúria das águas da chuva, diga-se de passagem, algo jamais visto. A propósito, é tão inseguro para os que estão nas proximidades da cova. A primeira semana, quando começou esta chuva, uma das casas perdeu uma parede de um dos quartos que está aqui mesmo na beira da cova. É a primeira vez sim que acontece esse tipo de caso. Para o agravamento da dramática situação originada pelas enxurradas, a má colocação da lixeira é também preocupação. Devido de má colocação de lixo aqui. Sim, colocamos este lixo para pelo menos minimizar esses buracos pela abertura das águas. Então, tentamos minimizar, porque talvez tentarmos fechar, porque não temos possibilidade de contactarmos pessoas capazes de vir fechar essas covas, devido às nossas condições, não nos permite. Então, isto achamos como solução. Apesar de ver que não é solução real, mas achamos por ver que as nossas condições são essas. Então ali ficou-se muito lixo, de maneira que quando a chuva chove, então a água veio da nossa rua. É quando fez essa distribuição. E também não é só aqui. Aqui à frente, aqui não passa carro. Por exemplo, eu tenho carro aqui. Dentro daquela garagem, o carro já não pode sair dali. Por agora, se reerguer é um sonho quase impossível de se realizar diante do mau tempo que o Instituto Nacional de Meteorologia prevê nos próximos dias na zona sul do país. No ar, o melhor da informação que marca a atualidade nacional, edição de domingo, dia 19 para o mês de fevereiro, ano de 2023. Continuamos com as notícias que marcam a atualidade nacional. Alguns transportadores semicoletivos de passageiro na cidade de Maputo defendem a permanência do atual preço de transporte. Os mesmos alegam que a subida do preço de transporte vai implicar no aumento da receita para os 3.000 meticais diários. Durante a semana finda, circulou um comunicado assinado pela União dos Transportadores de Maputo, anunciando a entrada em funcionamento da nova tarifa de transporte. De acordo com o documento, o preço do chapa subiria 7 meticais, o que significa que as rotas que aplicavam 12 meticais passariam a cobrar 19 meticais e nas rotas cuja tarefa era de 15 meticais serão aplicados 22 meticais. Porém, foi adiada a subida de preços para esta segunda-feira, pelo que a nossa equipa de reportagem foi ouvir alguns transportadores de semicoletivos de passageiros para saber o posicionamento dos mesmos face ao aumento. Eu também sou passageiro, porque quando deixo o carro, pego o chapa. Não vai ser fácil o aumento de chapa, porque a vida está difícil, sabe? E com o aumento de chapa haverá muitas consequências. Para mim, né, da minha parte, eu diria que se pelo menos tentasse subir, pelo menos um metical, não 3 meticais, porque acredito eu que até nos papéis já haviam colocado que de 12 meticais seria 19 por aí, e muita gente começou a reclamar. Já agora que será 15, será mais ou menos, mas acredito eu que será muito bom pelo menos subir só metical para 13 meticais. Sim, porque também o custo de vida não ajuda, sempre está a subir transporte, sobe combustível, mas o salário não sobe. Devido ao custo de vida que estamos a levar hoje em dia. É por isso que seria melhor se o preço do transporte continuasse como está, do mesmo jeito. Quais são as implicações que achas que essa subida de preços vai trazer, não só para vocês como transportadores, mas também para os passageiros? Teremos menos passageiros. Poucas pessoas haverão de subir chapa hoje em dia. Nem todo mundo vai querer aderir ao chapa, devido ao custo de vida. Não existe nenhum chapeiro que vai fazer greve, só que é choramento da vida que estamos a levar, as consequências que estamos a levar no nosso país. São vários problemas que estamos a levar. Então o problema do chapa, o chapa vai subir, a partir de manhã o chapa é 15. Mas era mais preferível a gente ficarmos no 12. Para além de não concordarem com a nova tarifa de transportes, os transportadores falam do possível aumento da receita diária
que os proprietários das viaturas vão cobrar. Acho uma péssima ideia, porque após a subida do transporte, eu creio que os patrões também farão que o preço da receita virá de subir. E além disso isso aí vai nos prejudicar mais a nossa maneira de trabalhar. Eu creio que a maior parte das pessoas já não vão subir chapa. Os patrões vão aumentar a receita e com esse aumento haverá também aumento de combustível. Quase praticamente não estamos a fazer nada. E vai aumentar cada vez mais o custo de vida, sabe? Já não vai ser fácil. Por mim, ia manter esse preço que vinha a gerir para sempre. Porque quando subir o chapa para 15 meticais, os donos de carros também vão poder aumentar o valor. Por exemplo, agora o chapa é 12. Do momento, o dono quer 2,5. Agora já vou ter que entrar no chapa para cobrar, para poder fazer o valor de 3.000 por dia. Combustível também 3.000 por dia. Total, onde é que apanho 6.000. Por sua vez, a FEMATRO disse: Novas tarifas elas vão vigorar a partir do dia 20 deste mês e precisamente o montante a ser afixado nós iremos afixar na próxima semana. O governo prometeu, mas depois desistiu do subsídio ao passageiro, que era a forma definida para não encarecer a vida das pessoas. Por outro lado, avançou com as compensações aos passageiros. Entretanto, aos semicoletivos foram pagos o correspondente a 2 meses e as cooperativas foram pagas apenas 4 meses. Notas informativas que marcam a atualidade nacional no seu canal de eleição. Continuamos com o padrão nacional. O Fórum de Associações Moçambicanas de Pessoa com Deficiência querem que haja uma instituição própria que zele pelos direitos da pessoa com deficiência, visto que a mesma continua enfrentando algumas dificuldades no acesso à educação, saúde, inclusive no acesso ao emprego. As pessoas com deficiência enfrentam vários problemas no que toca à saúde, educação e acesso ao emprego. Como forma de resolver esta problemática, o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência reuniu-se nesta semana junto com várias entidades, onde exigiu a classificação dos direitos das pessoas com deficiência. O que nós queremos como mudança mesmo é que, depois de terem sido ouvidas as pessoas com deficiência sobre as suas preocupações do dia a dia, sobre as barreiras que enfrentam no dia a dia, a lei deve ser clara sobre que mecanismos, que garantias tem para que as situações de violação dos direitos das pessoas com deficiência não voltem a acontecer. A violação por parte da sociedade, por parte das famílias, por parte das instituições de justiça, não volta a acontecer. Então, a lei não está muito clara sobre como é que vai se garantir a operacionalização dos direitos das pessoas com deficiência. Apenas a proposta de lei cita que as pessoas com deficiência têm direitos. Nós sabemos que as pessoas têm direitos, mas ok, como é que esses direitos vão ser postos em práticas? De que maneira é que as pessoas vão ter um documento que lhes garante que, quando alguém não implementa como deve ser os direitos das pessoas com deficiência, então vai ter uma lei que vai poder puni-los. Então, é este o nosso clamor. Na mesma senda, Cantol Punja exige a criação de uma instituição que zele pelos direitos da pessoa com deficiência. Também precisamos que seja criada uma instituição própria que vele para os direitos das pessoas com deficiência, porque nós estamos tutelados no Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, mas na prática as coisas não estão a fluir, porque este Ministério atende pessoas com deficiência, crianças jovens e vulneráveis, pessoas idosas, e não tem um fundo para resolver os problemas que estão a acontecer no dia a dia com as pessoas com deficiência. Então, a criação de uma instituição autônoma, como acontece com o Conselho Nacional do Combate ao SIDA, que tem uma estrutura própria, autonomia própria, isto vai permitir que as pessoas com deficiência tenham as preocupações resolvidas dentro dessa instituição.
Primeiro foi criado o Conselho Nacional da Deficiência, que já estava estendido ao nível das províncias, já era o conhecimento, as pessoas com deficiência estavam nas planificações, mas de repente extinguiram e criaram um Conselho Nacional da Ação Social que é presidido pelo primeiro-ministro e a vice-ministra é ministra de Gênero, Criança e Ação Social. Mas desde 2015 não estamos a ver nada acontecer. Com a auscultação da proposta da lei, que iniciou no dia 7 de fevereiro, no ano em curso, Ponja perspectiva mudanças. Os problemas das pessoas com deficiência continuam a persistir. Por isso, nós precisamos que esta lei seja mais clara em relação aos mecanismos de implementação, de que forma vai resolver os problemas que existem. Saímos da capital do país, destino região central, concretamente na província de Sofala, onde o Movimento Democrático de Moçambique, na voz do deputado José Domingos, reafirma que a Frelimo é um partido que desgoverna o país no instalar das tensões entre os dois partidos a nível da capital provincial de Sofala, cidade da Beira. O deputado do MDM e membro da Comissão Política José Domingos contactou a nossa equipe de reportagem da FTV após consignação de uma das vias de acesso na Beira para manifestar seu sentimento sobre a governação do país. Ainda ontem eu vi na televisão o presidente do município da Beira a lançar uma pedra na zona da cerâmica para melhorar a vida dos municípios dessa cidade. Agora vos pergunto, quantas horas você precisa sair do Save para chegar na Zambésia? Existe lá a estrada? Um turismo desaparece na estrada. Única estrada nacional que o país tem. Única, uma só. Então que governo nacional, que governo vamos confiar se temos uma estrada nacional única que não é possível transitar-se? Eu andei naquela estrada. É uma lástima. Não tem rua. Não tem rua. Não aconselho. A quem tem carro vale a pena entrar no machibomba. Como o dinheiro dos machibomba, alguns deles são deles mesmo, podem partir. Mas um carro pessoal é sentimental aquela rua. E eu perdi cerca de 4 horas de tempo de Save até Muxungue. São 110 quilômetros. O normal seria 1 hora de tempo. Ou 1h30, respeitando os sinais de trânsito. Mas 4 horas de tempo. Então em que país estamos? Quem é que está a governar mal esse país? Esse país, estamos a falar de livro de educação. Livro. Que mesmo quando eles chegaram em 1975 para 78, 79, com os de 4ª classe do sistema antigo, conseguia-se gerir, livro era feito aqui. Eu me lembro muito bem. Nunca houveram erros daquela natureza. E hoje, cada classe, cada livro, cada nível, o que é que estamos a formar? Então, quem é que está a desgovernar esse país? Não quero falar da educação, para além da educação, quero falar da saúde. Tem hospitais, dizem em cada distrito, um hospital, põe lá o hospital, nem medicamento não tem. Hospital não são paredes, hospital é medicamento. Eu prefiro você estar embaixo de árvore, mas com todo o medicamento, do que fazer um palácio sem medicamento. Então, quem está a desgovernar esse país? Tudo isso que estamos a falar, não estamos a mentir, estamos a falar com provas. José Domingos, falando à FTV, desafiou o chefe de Estado nos seguintes termos. Eu estou a pedir, quero desafiar, mas pronto, como o presidente da Frelimo e o presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nunes, que vão pedir a ele que faça essa trajetória de Save até, pelo menos vir até em Chope. Só pelo menos para ele saber, porque não pode enganar o povo, enquanto eles já andam de cima. Nós, os outros, andamos aqui embaixo, mas estamos a sofrer. Então é preciso repensar num governo sério. Na mesma senda, o deputado do MDM alegou que o povo na Zona Sul estava a sofrer. Cheia. O país, este país, quando era governado, tinha pelo menos helicóptero. Todos venderam. Vamos se perguntar, pergunta lá a eles, onde é que estão os helicópteros? Vão dizer que não, porque era um helicóptero militar, pintura só. Era preferível deixar os helicópteros militares para emergências e pintar. Como trocaram também a arma com a enxada. Mas esses corruptos venderam os helicópteros. Vai perguntar aquele presidente Chissano, aquele que era ministro da Defesa há muito tempo, aquele velho que diz também intocável, que andou aqui, o Chipande, o famoso Chipande. Venderam helicópteros. Hoje a população está a morrer. Então isso é triste. Quem está a desgovernar exatamente? Faz sentido. As chuvas em Moçambique já são permanentes. As cheias são permanentes. Ainda diz, temos uma gestão de desastre. Que gestão de desastre você espera se nem um helicóptero tem para socorrer o seu próprio cidadão? Mas se fossem para fazer campanha daqui a pouco, há de haver mais de 10 helicópteros só para uma pessoa. Que vida! Quem está a desgovernar? Quem está a abusar o poder? Até repara,
que saem do país, diz grande empresário, é filho dele. E hoje estamos a ser procurados do consul africano, alegando que nós somos vendedores de droga. Então quem é que está a desgovernar o país? Hoje somos abusados que deputados vendem droga, mas são membros deles. Então quem está a desgovernar o país? Importa referir que José Domingo encontra-se na província de Sofala no âmbito da cerimônia de 2 anos do saudoso David Simango. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. É nos momentos de irmos ao encontro da previsão meteorológica válida para o dia da manhã, segunda-feira, início de mais uma semana laboral, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. É tempo para o tempo no corredor norte do país, como tem sido habitualmente. Iniciamos na capital provincial de Cabo Delgado, cidade de Pemba, pico de máxima 30 graus Celsius, mínima são 25. Lixinga, capital provincial de Niassa, mínima são 17 e a máxima são 27 graus Celsius. E fechamos com a antiga capital do país, atualmente da região norte, a cidade de Nampula, pico de máxima são 32 graus Celsius e uma mínima de 22 graus Celsius. Este é o tempo válido para amanhã na região norte do país. Céu parcialmente limpo nas 3 capitais provinciais. Região central, 4 capitais provinciais, nomeadamente Quelimane, Tete, Chimoio e Cidade de Beira. Pequeno Brasil em Moçambique, cidade de Quelimane, 36 de máxima, mínima são 25, 34 para Tete, previsão de chuva. A cidade de Chimoio terá uma máxima de 31 graus Celsius e uma mínima de 20 graus Celsius. Fechamos com a cidade da Beira, capital provincial de Sofala, com uma máxima de 36 graus Celsius e uma mínima de 26 graus Celsius. Terminamos a atualização sobre o tempo na região sul do país, nas 3 capitais provinciais. Inhambane, terra da boa gente, 33 de máxima, mínima são 26 graus Celsius. Céu parcialmente limpo. Previsão de chuva na cidade de Xai-Xai, capital provincial de Gaza. A mínima são 24 graus Celsius, a máxima são 30 igualmente, são 33. 33 igualmente para a capital do país e a mínima são 24 graus Celsius. Fazemos uma passagem para a atualização também da informação cambial. A aquisição das principais moedas estrangeiras com maior circulação no país na base do metical. Como tem sido habitualmente o dólar norte-americano, começamos com o mesmo e atualmente o custo da compra são 63 meticais e 24 centavos contra os 64 meticais e 50 centavos da venda. Rand sul-africano são 3 meticais e 69 centavos. A compra, a venda são 3 meticais e 76 centavos. O euro está a 65 meticais e 74 centavos contra os 64 meticais, 67 meticais e 5 centavos. E fechamos com a moeda do Reino Unido, 76 meticais e 39 centavos contra os 77 meticais e 91 centavos. Esta é a informação cambial disponibilizada pelo Banco Central para a compra das principais moedas estrangeiras na base do metical. Para já saímos ao encontro de uma curta pausa, retomamos num clique e o espaço que se segue é para as notícias internacionais e a atualidade desportiva nacional, assim como internacional. Não nos perca de vista, até já. Olá, eu sou a Aurea Amada, esta é a FTV, o seu canal de eleição. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes... Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas deixam da gente as nossas casas. Não tem onde dormir, não tem nada. É água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro.
Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Pela una risana, quem pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Retomamos depois de uma curta pausa e nos momento de irmos ao encontro das notícias que marcam a atualidade internacional. Os líderes africanos reuniram-se este sábado para discutir uma série de desafios enfrentados pelo continente. Enquanto isso, o chefe da ONU, António Guterres, exortou aos mesmos a fazerem mais para trazer a paz nas regiões atingidas pelos conflitos. A África está enfrentando uma seca recorde no chifre do continente e a violência mortal na região do Sahel e no leste da República Democrática do Congo. A maioria das sessões está sendo realizada à porta fechada na sede da União Africana na capital etiópia de Addis Abeba, com a presença de mais de 30 presidentes e primeiros ministros. Mas os olhos estarão no bloco para ver se ele é capaz de alcançar o cessar-fogo na região do Sahel e no leste da RDC, onde a milícia M23 conquistou faixas do território e provocou uma disputa diplomática entre Kinshasa e o governo de Ruanda, acusado de apoiar os rebeldes. António Guterres pediu que a África tomasse ações pela paz, acrescentando que o continente de 1,4 bilhão de pessoas enfrenta enormes testes em praticamente todas as frentes. Estou profundamente preocupado com o recente aumento da violência de grupos armados no leste da República Democrática do Congo e o aumento de grupos terroristas no Sahel e outros pontos, disse o secretário-geral da ONU. Os mecanismos para a paz estão sendo manipulados, alertou o secretário-geral da ONU. No entanto, exortou o bloco a continuar a lutar pela paz. Em mini-cúpula, na sexta-feira, os líderes dos na última sexta-feira, os líderes das 7 nações da Comunidade da África Ocidental pressionaram para que todos os grupos armados se retirassem das zonas ocupadas no leste da República Democrática do Congo até finais do próximo mês. António Guterres reuniu-se com vários líderes africanos na última sexta-feira, incluindo o presidente do Ruanda, Paulo Kagame, para discutir em particular a crise no Congo. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, anfitriã da cúpula, elogiou o bloco por seu papel na mediação do acordo de paz entre o governo e a Frente da Libertação do Povo de Tigray em novembro último. Mali, Burkina Faso e Guiné, governados pela junta que foram suspensos da União Africana, não podem participar da cúpula deste final de semana. Não puderam participar da cúpula deste final de semana, mas enviaram diplomatas a Addis Abeba para fazer lobby para a redemissão. A cúpula também terá como objetivo acelerar a implementação do Acordo de Livre Comércio do Continente Africano, lançado em 2020. O acordo é considerado o maior do mundo em termos de população, reunindo 54 dos 55 países africanos, sem Eritreia, o único reduto.
Continuamos no plano internacional. Centenas de mulheres deslocadas em Goma pediram a saída do grupo rebelde M23 no leste da República Democrática do Congo e o fim da violência contra as mesmas neste território do leste da República Democrática do Congo, como tinha feito menção anteriormente, num conflito que dura há várias décadas. As mulheres disseram que estão passando fome e que os seus filhos não podem ir à escola. Com bebês nas costas, elas entoavam as palavras de ordem e carregando cartazes, exigindo paz e justiça. O M23 nos faz sofrer. Estamos com fome. Até os nossos maridos foram mortos, disse uma mulher deslocada de 44 anos de idade, mãe de 4 filhos. O conflito no leste da República Democrática do Congo dura décadas, com mais de 100 grupos armados lutando pelo controle de valiosos recursos minerais, enquanto outros protegem as suas comunidades. A manifestação ocorreu enquanto os chefes do Estado da África Ocidental e Oriental se reúnem em Addis Abeba em uma cúpula especial para discutir questões de segurança no leste da República Democrática do Congo. Um dia antes do protesto, o exército congolês entrou em confronto com o grupo rebelde M23 a poucos quilômetros de Goma. Na noite de quinta-feira, o exército da República Democrática de Congo denunciou o ataque contra as suas posições pelo M23 em violação do cessar-fogo recomendado pelos chefes do Estado da África Oriental na recente cimeira de Burundi. No início de dezembro, as Nações Unidas acusaram os rebeldes de M23 de serem responsáveis pelo massacre de mais de 130 civis em 2 aldeias. Saímos do velho continente, ou seja, do berço da humanidade, e rumamos ao velho continente, ao encontro dos pronunciamentos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a cimeira de segurança que decorre em Munique, que abriu na última sexta-feira, onde, nas vésperas do primeiro aniversário da invasão russa, o presidente da Ucrânia pede mais apoio internacional para fazer face a esta ofensiva militar russa no leste da Europa. Precisamos de velocidade nos acordos, velocidades na entrega e nas decisões para limitar o potencial russo. Não há alternativa à velocidade, porque é da velocidade que a vida depende, disse Volodymyr Zelensky na abertura da conferência. O presidente ucraniano acrescentou: não há alternativa à vitória ucraniana, não há alternativa à Ucrânia na União Europeia e não há alternativa à Ucrânia na NATO. O chanceler alemão Olaf Scholz, por seu lado, apelou aos aliados a agirem com cautela em relação à Rússia, uma potência nuclear, e para se coordenar, porque esta guerra, nas suas próprias palavras, é perigosa. Instou os países com tanques Leopard 2. A China é outro grande foco de atenção nesta conferência de Munique, que reúne líderes mundiais, entre eles os principais líderes europeus, bem como a vice-presidente dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, e o secretário-geral da NATO, James Stoltenberg. Saímos da atualidade internacional, vamos ao panorama desportivo nacional. Na região central do país, a Associação Provincial de Futebol de Sofala passa a contar com um novo presidente eleito pelos clubes locais na semana finda. Foram no total 4 candidatos para a disputa da presidência da Associação Provincial de Futebol, nomeadamente Joaquim Mateus, Jimo Patrício, Manuel Neto e antigo presidente da associação, todos na luta da conquista da presidência. Arrancou eleições neste final de semana, cada candidato foi pedindo votos representando clubes, mas levou vantagem na votação Joaquim Mateus com cerca de 26 votos, segundo mais votado Manuel Neto com 18 votos e o terceiro presidente 4 votos, Jimo Patrício 100 votos. O vencedor da presidência, Joaquim Mateus, começou por agradecer os votantes, tendo garantido seguir o seu manifesto. Agradecer a todos os presidentes das equipas que confiaram em mim, que votaram em mim, e não só aqueles também que não nos votaram, porque seremos direção da Associação Provincial de Futebol de Sofala para todas as equipas. E sou grato a todos aqueles que fazem parte da equipa, que juntos vamos enfrentar todos os obstáculos
que já estamos cientes dos obstáculos, mas tenho certeza, tenho fé que vamos superar com profissionalismo, brilhantismo, permitindo o crescimento do futebol ao nível da nossa província. Na ocasião, o presidente cessante disse que mesmo perdendo, afirmou não estar preocupado. Estou ciente, não estou nem um bocadinho aborrecido, porque há coisas na nossa vida, há desafios. Eu não perdi a guerra, perdi uma batalha. Portanto, não estou muito preocupado e desejo muita sorte ao presidente eleito e que faça aquilo que eu não consegui cumprir. Mas ele tem meio caminho andado. Eu já trabalhei muito na questão de infraestruturas e acredito que ele vai tirar louros. Já Dimo Patrício, candidato que não teve nenhum voto, reconheceu as eleições como justa. Nós viemos cá para aprender e perceber exatamente o que vamos fazer daqui a 4 anos. Portanto, para mim foi uma escola e não contava muito o resultado, mas contava muito a participação. Por seu turno, o candidato Manuel Neto, segundo mais votado, mostrou-se feliz. Estou feliz, primeiro, por ter participado num exercício democrático como esse. Éramos 4 vencedores e, naturalmente, tinha que sair um vencedor. Sinto que eu sou um dos grandes vencedores desse exercício democrático. Importa referir que as eleições contaram com a presença do representante da Federação Moçambicana de Futebol. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. Ainda no plano desportivo, mas internacional, o corpo do jogador ganês Cristiano Atsu foi encontrado entre escombros do terremoto que assola neste exato momento a Turquia e o noroeste da Síria, tendo feito até este exato momento um total de 43 mil vítimas mortais. Equipas de busca descobriram o corpo do jogador de futebol internacional de Gana, Cristiano Atsu, revelou seu agente no último sábado. Atsu estava desaparecido após devastador terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Os restos mortais do astro do futebol que jogava pelo Hatay Sport, clube da Superliga Turca, foram encontrados entre as ruínas de um prédio de luxo de 12 andares, onde ele morava na cidade de Antáquia, província de Hatay, fortemente atingida. Seus parentes se reuniram no local esperando pelos destroços, mas todas as esperanças foram frustradas quando os seus restos mortais foram encontrados. O corpo sem vida do Cristiano Atsu foi encontrado sobre os escombros. No momento, os seus pertences estão sendo removidos, disse o seu agente à agência de notícia privada DH. O número de mortos do terremoto de magnitude 7.8 que ocorreu a 6 de fevereiro no sudeste da Turquia e no norte da Síria ultrapassou 43 mil vítimas na última sexta-feira e certamente aumentará à medida que as equipas de busca encontrarem mais corpos. Atsu, 31 anos de idade, que jogou pelos clubes da Premier League, nomeadamente Chelsea, Newcastle, Everton e Bournemouth, assinou com a Hatay Sport Al Redi Futebol Clube da Arábia Saudita no ano passado. Relatórios, um dia após o terremoto, disseram que Atsu foi retirado vivo dos escombros de um prédio desabado e levado a um hospital para o tratamento. O Hatay Sport, no entanto, anunciou dias depois que Atsu e o diretor desportivo do clube ainda estavam desaparecidos. Atsu ingressou no Hatay Sport em setembro de 2022, após uma temporada com a equipa da Arábia Saudita, Al Redi Futebol Clube, e marcou o golo da vitória em uma partida da Super League em 5 de fevereiro. A morte do jogador Cristiano Atsu põe um ponto final a esta jornada informativa noturna no seu canal de eleição. Foi com um prazer imenso que trouxemos a imagem viva do país e do mundo, com promessa de cá voltarmos amanhã à mesma hora para trazer o melhor da informação, só aqui no seu canal de eleição. Fique conosco porque vale a pena já seguir. Tem a grande reportagem, tem também, tem um programa de debate político, grande reportagem não será dessa, mas enfim, já tem aí o programa de debate político para acompanhar já a seguir. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite e ótima semana laboral.